Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo de número 10. O tema da mensagem é: não desanima e tem bom ânimo. Quantas coisas, né? Se levanta para mim você desanimar, perder o ânimo, parar. Mas nós só vamos parar quando Deus dá a palavra final. E a palavra final vem somente dele, amém? Todos acharam? Preste atenção no que Deus quer falar comigo e com você nesta noite. Olha só. E nunca mais, preste atenção, ó. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecerá face a face. Agora nós vamos em Josué, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Eu ouvi essa mensagem segunda-feira e Deus começou a falar comigo através dessa mensagem. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas que o Senhor falou conosco. E diz assim: e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão. Amém? Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmão, nós vamos estar lendo alguns versículos dentro deste capítulo e aprender aqui a qualidade de Josué. Irmãos, volta para mim em Deuteronômio 34. Irmãos, antes de Moisés morrer, Deus fez, através da vida de Moisés, coisas extraordinárias. Se você vê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, existem histórias reais, fantásticas, de homens que tiveram diversas experiências com Deus, mas como Moisés, eu ainda não vi. Moisés foi o único homem na Bíblia que eu li até agora, eu falando, li até agora, que pediu para Deus se revelar a ele. Você concorda comigo? Amém? Se você não concorda, você pode levantar a mão. O que Deus fez? Não existe um homem na terra que é capaz de contemplar a minha glória e ficar vivo. O que Moisés fez? Ele se abaixou à fenda da rocha e sentiu a glória do Todo-Poderoso passar em volta dele. E Deus está dizendo: e nunca mais se levantou um profeta como Moisés. O que aconteceu, irmão? Deus concluiu na vida de Moisés
o propósito de tirar Israel de ser escravo e viver uma vida de liberdade, ser livre para servir o Deus Todo-Poderoso. Como no finalzinho diz, a quem conhecera face a face. O que é face a face? É quando você coloca o seu rosto encostado em outro rosto. Significa o quê? Face a face. Então esse era o quê? O relacionamento de Deus com Moisés. E o Espírito Santo ministrou meu coração. É desta forma que Deus quer ser comigo e com você. Deus e eu e você temos que ser o quê? Íntimos. Porque às vezes, irmão, nós conhecemos Deus porque ouvimos alguém falar. E isso não é suficiente. O suficiente é você ter uma intimidade e conhecer o Deus Todo-Poderoso. Só que agora, em Josué capítulo 1 diz, e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés foi servo. Moisés foi um homem que serviu a Deus. Qual é o tema? Não desanime. Quantos de nós já pensou em desanimar? Se eu perguntar agora, ó, eu acredito que todo mundo vai levantar a mão. Por que às vezes nós pensamos em parar? Porque às vezes as coisas que acontecem na nossa vida, na nossa casa, no dia a dia, nos paralisam. Às vezes tirando a nossa força, tirando a gente da continuidade àquilo que Deus determinou para mim e para você. E Moisés morreu. E Josué tinha Moisés como que? O seu líder. Um líder que ouvia Deus falar. Um líder que tomava opinião diante de quem? De Deus. E quando Moisés morreu, vamos imaginar que houve um silêncio em todo o arraial de Israel. As pessoas começaram a imaginar ou pensar, quem agora vai conduzir toda esta nação que saiu do Egito até a terra que Deus havia prometido a Moisés? Mas Deus chega até Josué e fala, versículo 1, diz assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, o meu servo é morto, levanta-te. Eu imagino que mediante essa situação que estava acontecendo, Josué se sentou. Ele ficou paralisado. E mediante tudo que estava acontecendo. E não é diferente comigo e com você, irmão. Quando nós recebemos uma notícia que você não está esperando, qual é a primeira reação nossa? Nos sentamos e ficamos paralisados, tentando entender o motivo daquele acontecimento. E Deus chega perto e fala, levanta-te, pois agora. Deus manda te dizer nessa noite, levanta.
Não é hora de você parar. Não é hora de você continuar sentado. Não é hora de você continuar prostrado. O Espírito de Deus está dizendo a mim e a você: levanta-te agora e passa esse Jordão. O que aconteceu aqui, irmão? O Jordão era um obstáculo. Qual é o Jordão da nossa vida hoje? Josué agora, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Nós vamos ler eles e falar agora da qualidade de um novo líder. Então vamos lá. Ninguém te poderá resistir. Olha Deus se revelando a Josué. Josué, ninguém vai poder te resistir. E Deus está dizendo isso para mim e para você, irmão. Quando Deus está na nossa vida, não tem ninguém que possa nos resistir. Resistir aqui não é você agir com violência. Quando nós enfrentamos um momento difícil, nós vencemos, é com o joelho no chão. Aí Deus está dizendo: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Deus estava dizendo: Josué, daqui para frente, até o dia que você morrer, ninguém vai resistir você, porque eu sou contigo. Assim é Deus comigo e com você. Porque muitas vezes nós pensamos em parar, porque não tomamos posse do que a palavra fala para nós. Nos abatemos pelo que o homem fala, pelo que o diabo lança na mente, para parar. E Josué fez isso. Talvez muitas pessoas olhou para ele e falaram assim: você não tem capacidade para ser o sucessor de Moisés. Moisés foi o homem que teve face a face com Deus. Então vamos dar sequência. Como fui, olha só, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tem pessoas, irmãos, que lê a Bíblia e pensa assim: ah, Deus mudou. Deus não faz mais o que fazia na época que fez com Moisés. Muitas coisas, irmãos, foi para aquele povo, mas Deus continua sendo Deus. Deus quer revelar a mim, a você, a sua face. Como diz em Hebreu, sem a santificação a qual ninguém verá a Deus. Se eu e você nos santificar em Cristo Jesus, nós veremos a Deus, porque o próprio Deus vai se revelar a nós. Ele diz: como fui com Moisés, assim serei contigo. E Deus está dizendo para mim e para você: como Ele foi com Moisés, como Ele foi com Josué, Ele é comigo e com você todos os dias da nossa vida. Não te deixarei. Deus nunca vai nos deixar, irmão. É nós que deixamos Deus. Deus sempre está de braços abertos para nos receber. E Ele falou: Josué, eu nunca vou te deixar, nem te desampararei. Às vezes você está enfrentando um momento difícil, e às vezes você já questionou assim: Deus me desamparou, Deus me abandonou, Deus não ouve mais a minha oração. Ele está dizendo: nem te desampararei. E Ele vai mais além. Ainda que uma mãe abandone o filho, eu jamais te abandonarei. Deus nos acolhe a qualquer circunstância da nossa vida
que estivermos enfrentando dificuldades, dando sequência, esforça-te. Deus requer de mim e de você o quê? Esforço. Dá o primeiro passo. Ter atitude e ter bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que andares. O que nos mantém na linha, irmão, é a palavra. Eu tenho que andar direcionado pela palavra. Porque quando eu ando direcionado pela palavra, eu não tenho como eu entrar para a direita ou para a esquerda, porque eu estou centralizado na palavra, e quem está à frente da palavra é Jesus, que vai conduzindo, quebrando as barreiras e abrindo as portas para mim e você alcançar o objetivo. Ali ele estava lutando pelo um objetivo. Qual era o objetivo? Possuir a nova terra que manava leite e mel. Qual é o meu e o seu objetivo hoje, no século 21? É caminhar rumo ao novo céu e a nova terra que Deus tem preparado para mim e para você, até que Ele volte. Mas temos que vencer os Jordões. Qual é o Jordão que você está passando? Versículo 8 e o 9. Não, olha só, irmãos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Para este povo aqui, nesse momento, eles tinham que respeitar a lei. Nós agora vivemos no tempo que? Da graça. Então nós temos que respeitar a graça. A graça, favor não merecido. Nós não merecíamos o que o Senhor fez, mas por amor a mim e a você, Ele se entregou para que nós estivermos aqui hoje. E disse: antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu, olha só, irmão, de novo, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes. Olha quantas vezes, irmãos, dentro deste capítulo 1, as vezes que Deus falou com Josué: tenha ânimo, porque eu sou contigo, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, mas você precisa meditar e aprender a conhecer a minha palavra. É isso que nós temos que aprender, irmãos, é conhecer a palavra. Só que a igreja do século 21 não está tendo mais
não está querendo mais aprender a palavra. São poucos que querem aprender a verdadeira palavra. É por isso que você vê muitas pessoas sendo enganadas, porque não querem conhecer. E ele está dizendo, medita de dia e de noite. Agora, qualidade de um líder. Deus nomeia Josué como novo líder de Israel. Agora você imagina, conduzir mais de 3 milhões de pessoas. Não é fácil. Não é para qualquer um. Deus deu a Josué uma responsabilidade muito grande. Mas olha por que Deus deu a ele isso. Primeiro, qualidade de um líder. Visão de longo alcance. O que é visão de longo alcance? Eu vejo aqui a visão de uma águia. Você já viu o documentário de águia? A águia é a única ave que voa sozinha. Você nunca vai ver uma águia em bando, porque ela voa e tem visão além do alcance. Ela pode estar na maior altitude, que ela tem a visão ampla do seu alvo, por mais que ele seja minúsculo aqui embaixo, a visão é ampla. E Deus fala comigo e com você, como está a nossa visão? Um dia eu falei aqui, eu vou tornar a dizer, tem muito crente que tem visão de avestruz. O que é visão de avestruz? Coloca a cabeça no buraco e deixa o corpão para cima, porque tem medo de enfrentar os problemas, as dificuldades, os jordões. Josué aprendeu que não seria fácil, mas Deus era com ele. Águia não, irmão. Um dia eu estava vendo um documentário. Sabe como a águia faz para trocar o bico? Ela bate o bico na rocha até ele se soltar por completo. Para que nasça um bico mais forte. Os problemas da nossa vida é para nos fazer ficar mais forte. É para Deus moldar o nosso caráter. É para Deus nos preparar para coisas grandes. Foi por isso que Deus permitiu Josué passar momentos difíceis, para moldar o caráter dele e ele alcançar o objetivo que foi prometido a seus pais. Quantos ouviram promessa e não entrou, irmão? E hoje não é diferente. Quantos já sentaram do seu lado e não estão mais? Ouviram falar da promessa que Jesus vai voltar, mas não está aqui mais? Porque veio o obstáculo, parou, desanimou, perdeu o ânimo. E muitas vezes isso acontece comigo e com você. Mas Deus está nos levantando hoje como Josué, com visão de além do alcance. Segundo, capacidade para tomar decisões. Como você se coloca em meio a um problema para tomar decisões? Como você se comporta? Foi por isso que Deus chamou Josué, irmão. No meio de milhões e milhões e milhões, Deus olhou para aquele jovem e falou: você tem as qualidades que eu preciso. Por que você permaneceu até hoje na presença de Deus? Você já parou para pensar? Quantos da sua casa já sentou do seu lado na igreja e não estão mais? Mas Deus olhou para você, te escolheu como líder, porque vê em você a capacidade suficiente para conduzir o seu lar, a sua família, os seus filhos. Não importa a sua idade, importa que Deus te escolheu e te ungiu e te chamou para o propósito dele.
ser concluído. Capacidade para tomar decisões. Corajoso. Josué era corajoso, irmão. Quando mandaram os espias na terra, os que voltaram, a maioria desses colocaram medo em todo mundo. Ó, a terra é muito bonita, mana leite e mel, tem cacho de uva lá que precisa de 2 homens para carregar, mas tem gigante lá, perto deles nós somos como gafanhoto, como formiga, somos minusclinhos, somos como um grão de areia, mas Josué chegou e falou, peraí, realmente tem tudo isso, mas quem falou que vai dar a terra é poderoso para abater qualquer gigante e inimigo que se levantar contra Israel. Assim é Deus comigo e com você. Todos aqueles que se levantar contra mim, contra você, o próprio Deus vai abater. Autoridade reconhecida pelo povo. Josué tinha um respeito de todos, porque as pessoas olhavam para ele e diziam assim, você é um homem de Deus, que tem autoridade dada por Deus. As pessoas têm que te respeitar, como homem e como mulher de Deus, porque quem te deu autoridade foi o próprio Deus. Então as pessoas reconheciam Arão e Miriam. Se levantou contra Moisés antes dele morrer, porque falava assim, por que Deus só fala com você e não fala conosco? O que aconteceu? Ficaram leprosos. Então cuidado que você fala a respeito de um homem e de uma mulher de Deus. Cuidado. Os 3 eram irmãos, mas Deus mostrou para ele que quem foi escolhido foi Moisés. Quem foi chamado foi Moisés. A unção estava sobre Moisés. Então, respeite, como o povo respeitava Josué. Segundo, Josué é convocado por Deus para governar Israel. Um povo sem líder perde a direção. Toda vez que Israel ficava sem um líder, Israel se afundava. O inimigo vinha e tinha vitória sobre Israel. Porque é a mesma coisa, uma igreja sem um líder, ela perde a direção. E você vê muitas igrejas aí que já perderam a direção, porque não tem mais líder. Então se eu tenho um líder, então respeite. Porque o seu líder é conduzido por Deus. Porque Deus convocou para governar. O que é governar? Orientar ao povo a palavra que Deus manda ao profeta, ao governador, para que eu e você não percamos a direção. O Senhor faz a nós. Quando nós enfrentamos um problema, como nós nos comportamos dentro desse problema? Se você vê a Bíblia, irmão, toda a história da Bíblia, todos os homens e mulheres de Deus vivenciaram um desafio de Deus, mas conseguiram ser aprovados por Deus. O segredo é isso. Quando os desafios vêm, é para eu e você sermos aprovados por Deus. E Josué foi aprovado por Deus. No versículo 2 do capítulo 1 de Josué, vamos ler de novo, ó. Só o finalzinho. Passa esse Jordão. Não é hora de nós pararmos, irmão.
Não é hora de nós sentarmos e nos acomodarmos? Qual é o seu Jordão? Levanta! Passa sobre o Jordão! Profetiza sobre o Jordão! Faça o Jordão se abrir para você passar e entrar na vitória que Deus tem te prometido. Eu tenho passado um Jordão, e o meu Jordão se chama perna esquerda e perna direita. Eu estou lutando para me passar esse Jordão, irmão. Essa semana só Deus sabe como eu estou andando. Sabe o que é você andar e sentir dor e queimação ao mesmo tempo? É o meu Jordão, irmão. Eu tenho que vencer ele. É o meu desafio. Para mim chegar onde eu quero chegar, eu tenho que vivenciar os desafios que muitas vezes Deus propõe diante de nós. Mas Ele quer ver como eu e você vamos nos comportar. Deus, em meios a incertezas da vida. Quantas incertezas que você tem na sua vida? Quantos serás que você coloca no dia a dia da sua vida? Às vezes você olha a situação que você está enfrentando, você fica assim, será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? As incertezas da vida, irmão. E Deus torna a dizer, levanta-te. Levanta, irmão. Tenha disposição. Avance. Passe esse Jordão. Seja forte. Esforça-te. Que é o versículo 7. Olha lá. Então somente esforça-te. Tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Se obedeço a palavra, irmão, a bênção vai chegar. A vitória vai chegar. Mas só que é na hora de Deus, é no tempo de Deus, é no momento de Deus que a vitória vai chegar. Israel só entrou na terra prometida quando chegou a hora de Deus. Eles andaram 40 anos em círculo. Por quê? Questionaram. Murmuraram. Será que essa terra existe? Será que ela é real? Aí Deus falou, então vocês vão ficar andando assim, ó. Aí todo mundo falava assim, eu já passei aqui. Aí foi passando os anos. Mas quando completou o tempo que Deus viu que os novos que estavam chegando estavam preparados, eles entraram na terra. Dos mais antigos, quem entrou? Josué e Caleb. E o restante morreu no meio do deserto. Por quê? Desanimaram. Perderam o ânimo. Por quê? As circunstâncias. É o que acontece hoje na igreja. Muitos não querem, irmão. A realidade é essa. Muitos não querem. Tem gente dentro da nossa casa. Tem gente do nosso sangue que não quer. E vai ficar para trás. Que isso, irmão? Vai ficar para trás.
Porque só entra lá corajoso, que tem bom ânimo, como Caleb e Josué não pararam, continuaram e alcançaram a vitória. O que aconteceu? Moisés subiu no monte. Deus falou assim: Moisés, contempla toda a terra que eu te prometi, mas você não vai entrar. Você vai ver e eu vou te recolher. Só Deus sabe o que aconteceu com Moisés. Só Deus sabe. Não tem nenhum pastor, não tem nenhum teólogo, não tem nenhum estudioso que tenha afirmação do que aconteceu com Moisés. Só Deus vai revelar. E esse dia, eu e você vamos estar lá. E Deus vai mostrar para mim e para você. Deuteronômio 34:10. Moisés me conheceu face a face. Foi por isso que eu o tomei. Isso pode acontecer comigo e com você, irmão. Mas para isso nós temos que crer. Não se desvie. Não perca a visão. Não perca a direção. Priorize a palavra de Deus. Versículo 8 do capítulo 1 de Josué, que manda meditar. Olha lá, ó, medita nele dia e noite. Tem gente que só abre a Bíblia no dia que vem no culto. E vou ser mais ousado. Tem pessoas que só vêm na igreja na Santa Ceia. Imagina, irmão, o mês que tem 30 dias, ele fica 29 dias sem vir na igreja. O que ele faz? Será que ele ora? Será que ele medita? Não, ele espera 29 dias para chegar a outra ceia para vir na igreja. Ou espera no mês que tem 31 dias, espera 30 dias para chegar na ceia. E Deus está dizendo: medita nele dia e noite. Quer vitória? Medita dia e noite. Quer passar o Jordão? Medita na palavra dia e noite. Por que que eu e você não obtemos vitória? Porque não usamos a palavra. Nós comentamos aqui na outra mensagem. Pedro pescou a noite inteira e não conseguiu pegar nenhum peixe. Jesus falou com ele: vamos voltar de novo. O que que ele falou? Sobre a sua palavra vou lançar a rede. Irmão, só vou ter vitória se eu lançar as minhas ansiedades, os meus problemas sobre a palavra. É a palavra que traz a resposta para nós, irmão. É a palavra que dá vitória. Por que que a palavra dá vitória? Porque nós vamos exercer a fé. Eu e você temos que colocar nossa fé na academia espiritual. Talvez você falar assim: agora o irmão está com heresia em cima do altar. Não. O Espírito Santo falou comigo assim: ó, você está precisando colocar a sua fé na academia. A nossa fé tem que ser malhada todo dia, irmão. Porque a fé natural todo mundo nasce. A fé sobrenatural, ela tem que ser conquistada. Ela tem que ser buscada. E só alcança a fé sobrenatural com quê? Dedicação, compromisso, intimidade. Foi por isso que Moisés viu a sarça pegar fogo e não se consumia. Por isso que Moisés pediu para Deus se revelar a ele. Era fé natural? Não. Fé sobrenatural. E essa fé precisa ser malhada todo dia. Por que que quando nós enfrentamos um problema, você tira a fé de onde não tem? É mentira. Se eu estiver falando mentira, vou mandar eu descer daqui, ó. Quando está tudo bem, você não ora. Quando está tudo bem, eu não jejuo. Quando está tudo tranquilo, eu não leio a Bíblia. Mas veio um problema, você jejua,
3, 4, 5 dias sem beber água, sem comer, você lê a Bíblia toda hora, a sua televisão quase explode de tanta mensagem, de tanto louvor, você chama todo mundo para ir na sua casa orar. Por que nós temos atitude só quando o problema vem? Temos que ter atitude todos os dias. Se estamos bem, continua buscando, continua orando, continua dedicando, porque você dedicando, você vai despertar a atração de Deus e o sobrenatural vai começar a acontecer. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem me fortalece é Cristo. Quem te fortalece é Cristo. O dia que você não tem força, que você levanta da cama e fala assim, Senhor, hoje eu não queria acordar. Aí entra essa palavra aqui, ó. Eu te fortaleço. Eu sou contigo. Eu te ajudo. Eu te sustento. Não tema. Envergonhado, confundidos serão todos que se levantar contra ti. Aí você começa o seu dia e aquilo ali vai passando. Quando vai passando, quando você vê, você conseguiu vencer o dia. Por que você venceu o dia? Porque Deus te fortalece. A nossa força vem de Deus. Então fique com essa palavra. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Assim como Deus fortaleceu Josué, Deus está hoje aqui, neste lugar, pronto a nos fortalecer. Mas nós temos que querer, porque Ele respeita as nossas escolhas. E muitas vezes Deus falou com Israel, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. A qual escolheis? Quando Moisés subiu ao monte para Deus dar a ele os 10 mandamentos, Moisés demorou no processo com Deus. O povo lá embaixo começou a murmurar, a questionar. Vamos fazer outro Deus para nos conduzir para frente. Abandonaram Moisés. E o principal, abandonaram Deus e fizeram um bezerro de ouro. Vou abrir um parênteses aqui para nós orarmos. Existe, talvez eu vou falar aqui e vai escandalizar muitas pessoas. Existe pessoas no seio da terra sofrendo em vida. Quando a terra se abriu, engoliu uma multidão que foi contra Deus. Não respeitou o tempo de Deus. E hoje é uma multidão que está indo no seio da terra. E você vê muitas pessoas falar assim, o inferno é aqui mesmo. O inferno que você dorme, come, bebe, diverte, seria muito bom. Mas a Bíblia está dizendo que o inferno fala que o bicho não morre, o fogo não apaga. E ele tenta 24 horas. E o inferno ainda não é nada, porque Apocalipse fala que Deus vai pegar o inferno e lançar ele dentro do lago de fogo. Fica de pé para nós orarmos. Não desanime. Tenha bom ânimo. Enfrente o que você está enfrentando, mas não perca o seu ânimo. Não deixe as suas lutas te parar. Não deixe as enfermidades te parar.
Não deixe as dificuldades te parar. Tenha ânimo. Tenha coragem. Como a mulher do fluxo de sangue teve. Coragem igual aquela mulher, irmão. É para poucos. Coragem para aqueles 4 amigos que levou o paralítico até o lugar que Jesus estava pregando. É para poucos. Coragem para se manter de pé diante um decreto do rei, como Sadraque, Mesaque e Abednego, é para poucos. Prefere ser lançado na fornalha do que trair o seu Deus. Quantos homens que estão em cima do altar, líderes, estão traindo o próprio Deus, que o escolheu, que o chamou, o que capacitou, pelos pratos de lentilhas que estão sendo oferecidos por aí. E multidão de ovelhas estão caindo com eles. Você hoje está recebendo a palavra da vida, que está te conduzindo para a vida eterna, que está mostrando para mim e para você que Deus continua o mesmo. Ele não mudou. Quem muda é o homem. Todos os dias os homens surpreendem um ao outro. Mas Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.